Então, aqui eu vou explicar a questão de vetores prêmios, a mercantil V3. Numa questão, a primeira coisa que você tem que fazer é ler ela e tentar compreender o que ela está pedindo para que você possa criar uma lógica e assim desenvolver o seu código. Portanto, vamos começar lendo a questão. Motivação. Essa é a segunda versão do jogo mercantil. Pedro e João foram no Silvio Santos. O programa era aquele que o Silvio mostrava um produto do mercantil e a pessoa que chegasse mais próximo do preço real ganhava. João e Pedro são concorrentes. O objetivo do seu programa é informar quem ganhou a disputa. Nessa versão, o primeiro jogador informa o preço e o segundo jogador informa maior ou menor. Quem vencer mais disputas ganha o jogo. Se o valor do produto for igual ao chute, ganha o primeiro concorrente. Se ambos vencerem a mesma quantidade, então acontece um empate. Se ambos estiverem igualmente próximos do preço, então nenhum dos dois ganha a disputa. E aqui contém as informações da entrada e saída. Certo. Em um código, o meu estilo de fazer, eu gosto sempre de, primeiro, ler as entradas e tentar fazer elas, já que você não precisa compreender o código para usar elas. Você precisa apenas escrever o que pede. Aí você desenvolve o código e através desse desenvolvimento vai gerar uma saída. Portanto, eu vou mostrar aqui o código pronto. Biblioteca, Studio H, e a primeira coisa que você começa é declarando as variáveis. Certo. Você olha aqui que eu peguei um vetor para o concorrente 1, outro vetor para o concorrente... um vetor para o valor do produto, outro vetor para o valor do primeiro concorrente e um terceiro para o chute do segundo concorrente. Depois disso, eu tive algumas variáveis auxiliar, os contadores, tipo o contador de vitórias do jogador 1, contador de vitórias do jogador 2, uma variável auxiliar que vai me ajudar durante o desenvolvimento, que eu vou explicar mais tarde, e a variável n, que vai definir quantos produtos são, que é basicamente o que tem aqui, quantidade de produtos, o variável n, valor dos produtos, primeiro vetor, o chute do primeiro, segundo vetor, chute do segundo jogador, que é o terceiro vetor. Portanto, a entrada está concluída. Depois de fazer a entrada, você tenta compreender o desenvolvimento da questão. Nessa questão, a gente vai pegar os valores do produto e se for igual ao chute do primeiro concorrente, ele vai ganhar a disputa. Mas se ele errar, a chance vai para o jogador 2. Se o jogador 2 acertar, ele ganha um ponto. Se ele errar, o ponto vai para o jogador 1. Portanto, toda disputa, ou o jogador 1 vai vencer, ou o jogador 2 vai vencer. Esse empate que ele menciona só acontece ao final do jogo, quando já acabou. Não a disputa de cada produto. Certo? Então, para isso, a gente vai ter que comparar o valor do produto com o jogador 1. Se ele errar, a gente já pode considerar o ponto dele. Se ele errar, a gente compara o valor do produto com o chute do jogador 2. E se o jogador 2 errar, a gente não precisa comparar o ponto já do jogador 1. Portanto, vamos para o desenvolvimento. Aqui, no desenvolvimento do problema, a gente primeiro vai fazer um for, em que ele vai percorrer os dois vetores iniciais, que é o do produto e o do jogador 1. E aqui eu crio um if. Se o valor do jogador 1 for igual ao valor do produto, o contador do jogador 1 ganha um ponto. Se não, a gente vai para o segundo if, aí coloca, se for diferente, aí esse auxiliar que eu utilizo, como o chute do jogador 2 não é em preço, é só se é maior ou menor, eu preciso compreender se o valor é maior ou menor do que o chute do jogador 1. Então, por isso que eu utilizo esse auxiliar. O auxiliar vai receber a diferença do produto pelo primeiro jogador. Se o produto for maior do que o chute do jogador 1, então o produto é maior do que o jogador 1 chutou, portanto, o jogador 2 precisa chutar que é maior. Se for um valor negativo, produto 1 menor do que o valor do chute 1, então o jogador 2 precisa chutar que é menor para poder
ganha o ponto. Ok, aqui a gente coloca, depois a gente vai. O produto é maior. O primeiro if é se ele é maior. Se o jogador 2 chutar que ele é maior com um M maiúsculo, como a questão fala, o contador 2 ganha ponto. Se não, eu uso else if. Se o jogador M chutar que é menor em uma situação em que o produto é maior, então o contador 1 ganha ponto, porque o jogador 1 ganha. Depois a gente vai para a segunda situação, que é a situação em que o produto é menor e acontece o oposto de antes. Se o jogador 2 chutar que é maior, o jogador 1 ganha ponto. E o jogador 2, caso chute que é menor nesse caso, ganha ponto. E aqui eu vou estar somando aos contadores, contador 1 e contador 2. E depois de desenvolver o problema, eu apenas preciso comparar na saída. Porque ele quer que o jogador que ganhou mais disputas vença o jogo. Então, se o contador 1 for igual ao contador 2, vai ocorrer empate, porque eles ganharam a mesma quantidade de disputas e têm a mesma quantidade de pontos. Mas se o contador 1 for maior do que o contador 2, quer dizer que o primeiro jogador ganhou mais disputas, portanto, ele vai ser o vencedor do jogo. E a gente tem que dizer, imprimir primeiro, que é se referido ao primeiro jogador. E o oposto, que é caso o jogador 2 tenha mais pontos, a gente imprime segundo, que é para o segundo jogador. A questão é basicamente isso. Eu acabei pulando algumas etapas, por exemplo, como declarar variáveis, que é algo relativamente simples, os primeiros passos. Uso scanf, no caso na linguagem C com essa biblioteca Studio, para poder escrever. E para escrever em um vetor a gente utiliza o for, que é para escrever em um vetor, que a gente pode escrever em cada espaço do vetor. E utiliza um vetor um for para cada vetor, no caso. Um para o do produto, do primeiro jogador, segundo jogador. E sobre a declaração, você precisa, quando for declarar um vetor, você tem que declarar ele com um valor, às vezes, um pouco maior do que ele utiliza, como no caso aqui eu usei 999 mesmo usando valores abaixo disso, porque ele pode acabar acessando uma memória inválida e devido a procurar numa memória em que eu não estou utilizando, que eu não declarei, e o código vai dar erro. Portanto, isso é uma ação de precaução, basicamente, em que você evita que o código dê erro. E o código é basicamente isso. Você pode testar, vou rodar aqui, pegar um exemplo, pegar esse exemplo 3, certo? Nele diz que tem 3 produtos, o valor do primeiro produto é 1.0, o do segundo 2.0 e do terceiro é 4.0. Aí vamos para o chute do primeiro jogador. Ele diz que é 1.1, depois 2.1 e por último 4.0. E aí, então a gente vai para o chute do segundo jogador. M, porque ele diz que é menor. M maiúsculo, porque ele diz que é maior. E M, novamente menor. Aqui, eu rodo, pronto. Ele disse o resultado. Primeiro, por quê? Vamos olhar nesse caso teste. O valor do produto é 1 e o jogador 1 chutou 1 maior que 1. Ele errou, não é igual, tem uma diferença. Como ele errou, a gente vai para olhar a opção do jogador 2. Ele disse que era menor, mas o produto não é menor. Ele é menor, no caso, desculpa. Ele é menor, portanto, o ponto vai para o jogador 2. Ok, o jogador 2 está vencendo. Vamos para o segundo produto. Ele é 2.0 e o jogador 1 disse que era 2.1, o que novamente está errado. Mas o jogador 2 ele disse que é maior, e nesse caso não é maior. O produto é menor do que o chute do jogador 1. Portanto, o jogador 2 erra e o jogador 1 ganha um ponto desse produto, ficando empatado. E no terceiro produto, o produto é igual ao chute do jogador 1, portanto, o jogador 1 vai ganhar a disputa e ficar 2 contra 1. Portanto, o jogador 1, que é o primeiro, vai acabar vencendo o jogo. Qualquer coisa você pode pegar o código e aplicar nos outros casos teste, que vai dar certo. Tanto que eu já utilizei o código. Quando você aplica o código e vai em avaliar, ele já mostra 6 casos testes, 6 casos que passaram. O código é basicamente esse e aqui está a minha explicação de como ele funciona. E, bem, basicamente isso. Obrigado pela atenção.